Daniel 10. Eu vou ler a partir do verso 10, Daniel 10, 10. Eis que a certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Nós vamos ficar apenas aí, porém nós vamos relembrar todo o texto. Meus irmãos, nós falamos de conflitos, nós falamos de guerras, de confusão, de luta, de brigas de interesses, e estamos acostumados a ouvir falar e ouvir sabendo que existe países ainda que estão em guerra. No passado, soldados eles lutavam uns com os outros à espada e enfrentavam um e o outro. Logo entraram as armas de fogo e tornou as guerras ainda mais cruéis. Com o avanço da tecnologia, a coisa piorou, porque hoje os países mais ricos mandam aviões sem pilotos e sobrevoam o local desejado, disparam míssil certeiro, destruindo sem nenhum aviso a casa com todos que estão dentro dela. Os conflitos se tornaram ainda piores do que no início. Muitos conflitos aconteceram na história. Alguns ficaram famosos por se tratar de grandes nações que lutaram umas com as outras por um longo período de tempo. Durante um bom tempo, um conflito se tornou muito conhecido. Ele era conhecido como Guerra Fria, pois não havia soldado lutando um com o outro, nem bombas, mas havia uma guerra silenciosa contra pessoas, contra instituições, de modo frio, sem disparar nenhum tiro. O livro de Daniel, ele descreve conflitos, mas nesse capítulo ele vai descrever um conflito diferente, não conflito entre nação e nação, nem entre reino e reino. Até agora ele falou de poderes terrenos, como diz o texto, provindo das águas, e quando a Bíblia fala das águas, fala de povos, fala de nações. Tratava-se de guerras entre os impérios babilônico, medo-persa, grego, romano. Trata também de detalhes das vitórias, da morte dos seus líderes. Nesse capítulo nós vamos tratar de algo diferente, um tanto mais complexo. Trataremos esse estudo sobre conflitos do mundo espiritual. O texto inicia explicando a natureza da visão de Daniel. Veja, diz: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Fica claro, neste início do texto, que o assunto-alvo da nossa atenção nesse capítulo será o grande conflito. E nós vamos então falar de conflitos espirituais. Ao lermos o texto, veremos que não se trata de batalhas entre homens, nem entre nações, nem entre impérios, mas batalha que ocorre no mundo espiritual, envolvendo oração, envolvendo anjo, envolvendo demônios. Francis Schaeffer, um escritor norte-americano, ele descreve o nosso mundo como uma casa de 2 andares. Ele diz que o primeiro andar é onde nós vivemos e existimos. No segundo andar é o mundo espiritual, invisível, que tem influência entre os homens, e é onde vivem os seres espirituais. Deus, anjos, demônios habitam nesse segundo andar, nesse mundo espiritual. Nossa luta, segundo Paulo, não é contra homens, mas contra principados e potestades, contra o mundo espiritual. Quando alguém tem confusão com o outro, não deveria brigar com o homem, mas orar para o seu adversário. Por isso que a Bíblia manda orar
para que Deus então toque nesse adversário, mude o seu coração, porque a nossa luta é contra aqueles que influenciam as pessoas para que elas sejam más. A nossa luta também, meus irmãos, é para nos dominarmos, para que nós não sejamos maus, para que nós nos entreguemos em amor ao nosso Deus, para que não sejamos enganados pelo espírito do mal. Esta guerra espiritual que travamos e devemos manter nessa luta durante toda a nossa vida. Qualquer vacilo, qualquer descaso, qualquer acomodação vai acontecer conosco, que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 2, que Satanás é o príncipe desse mundo sobre os filhos da desobediência. Quando nós desobedecemos a Deus, nós abrimos as portas para que os poderes do mal ataquem e nos façam mal. Mas vamos ver, meus irmãos, em primeiro lugar, o primeiro conflito apresentado aqui, ele acontece dentro de nós. O primeiro conflito acontece dentro do homem. Versículos 2 e 3 diz: daqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Vamos tentar entender um pouco do contexto histórico envolvido esse texto do capítulo em especial. Daniel, ele tivera a visão e a interpretação de que o tempo do cativeiro estava no fim. O rei Ciro então assumiu e, como havia sido dito e estudamos no estudo passado, ele libertou os cativos de Judá e os enviou de volta a Jerusalém para que reconstruíssem o templo. Essa história pode ser acompanhada na leitura do livro de Esdras, tratando-se da reconstrução do templo, e no livro de Neemias, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas como vimos, a profecia avisou que estas edificações se dariam em tempos angustiosos, e que o ungido morreria. Ciro, que era o protetor, aquele que mandou o povo e que financiou a construção, ele morreria, e viria então, com a morte desse aliado, depois viria um homem, um povo de um príncipe que há de vir, que destruiria a cidade e o santuário. Então havia aquela preocupação, morreu o aliado, nós vamos construir, a perseguição, e a profecia já diz que tudo será destruído. Alguns anos se passaram, Daniel agora já está no 3º ano de Ciro, e 2 anos se passaram desde que o povo voltou para Jerusalém. Só que o povo retornou para Jerusalém e não reconstruiu o templo. Eles começaram a reconstrução, mas pararam. Naqueles que retornaram, ao invés de reconstruir o templo, eles se preocuparam em reconstruir as suas casas. E isso causou um grande temor e aflição a Daniel, que estava lá na Babilônia. Esse foi o teor da mensagem dos profetas pós-exílio, os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Como lemos em Ageu, capítulo 1, versículos 2 e 4, quando diz: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O profeta Zacarias também vem falando agora da corrupção do sacerdócio, revelando que a purificação do clero deveria acontecer para que o templo fosse reconstruído e também para que o povo voltasse a ser fiel ao Senhor. Zacarias também ele fala do jejum, que não agrada a Deus. Capítulo 7, pois o povo estava usando o jejum de maneira errada. Ele diz: quando jejuastes e pranteastes, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Zacarias 7, versículos 5 e 6. Malaquias surge também, dando um puxão de orelha no povo. Esse povo estava cuidando da sua vida financeira, cuidando de trabalhar, de guardar dinheiro e desprezando a casa do Senhor. Guardavam dinheiro, e os sacerdotes que não receberam herança na terra, eles estavam passando necessidade e o templo continuava em ruínas. Malaquias trata da infidelidade financeira nos dízimos e ofertas como ofensa a Deus, como um desprezo àquele que sempre sustentou seu povo. Fala em como Deus vê a infidelidade como uma profanação ao culto que a Deus é devido. Ele trata também do castigo pela infidelidade. Capítulo 2, ele diz: se não ouvirdes e não propuserdes do vosso coração dar honras ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos,
enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. E Malaquias também continua a sua dura palavra contra os sacerdotes que se mantinham infiéis e desviavam o povo da fidelidade a Deus. Está no versículo 7 e 8. No capítulo 3, Malaquias, depois de falar de várias outras formas de infidelidade, ele entra diretamente falando a respeito dos dízimos e ofertas, revelando que o povo de Deus estava roubando a Deus a deixar de entregar-lhes o dízimo e as ofertas que a eles são devidas. Fica claro que quem não entrega o seu dízimo é ladrão, rouba não a homens, mas a Deus. Pelo que parece, Daniel, tomando conhecimento dessa triste realidade, eles, tendo se passado já quase 3 anos, o tempo continuava em ruínas, Daniel então jejuou e orou, pedindo intervenção de Deus. Ele revela um conflito que ocorre dentro de nós, dentro da nossa alma. A nossa alma é rebelde e luta contra Deus, ela não tem prazer em Deus e faz o que desagrada. Paulo afirmou isso ao dizer: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro e sim o que detesto, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço. Nós estamos afirmando que o primeiro conflito, ele acontece dentro de nós. É o que diz o Salmo 53, versículos de 3 a 5, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem proferindo mentiras, têm peçonha como de serpente, são como víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, dos mais fascinantes em encantamentos. Essa é a rebeldia natural do ser humano, está dentro de nós. A Bíblia se refere a esta força negativa que existe em nós como a carne, a natureza pecaminosa. Paulo nos afirma que temos que matar a carne. Temos que andar no Espírito para não satisfazer a vontade da carne. Temos de lutar diariamente para nunca satisfazer as suas vontades que são contra Deus. Daniel constatou que o povo não estava interessado nas questões espirituais. Os profetas, vivendo lá na Judéia, constataram também isso. Eles não queriam viver em fidelidade, não queriam investir na reconstrução do templo. Investiu nos seus bens, nas suas casas, no seu luxo e conforto. Enquanto isso, a casa do Senhor, o templo dedicado ao Senhor, continuava em ruínas. Por causa desse conflito entre fidelidade e infidelidade, Daniel orou e jejuou. Ao que parece, ele clamava a Deus por respostas. Ele queria que Deus resolvesse essa situação desonrosa e queria que o povo voltasse então a glorificar a Deus. Eu falo para você, meu irmão, não te iludas. O maior inimigo teu é você mesmo. Mesmo que você se convença de que deve fazer a vontade de Deus e quer então fazer essa vontade com afinco, dentro de você haverá outra força que fará todo o empenho para que você desista, que coloque as tuas forças em qualquer outro projeto, mas que te desvie da glória de Deus. Dentro de você há uma luta entre a carne e o espírito. Vimos então que o primeiro conflito que temos é obedecer a Deus ou obedecer a mim mesmo. Só lembrando que a Bíblia diz a respeito do coração do homem: ele é enganoso e extremamente corrupto. Caso você resolva ouvir o teu coração, você sempre estará em oposição a Deus. Então, vença esse conflito, ande no Espírito. Mas o segundo conflito que percebemos no texto é a fragilidade do homem diante do ser espiritual. Versículos 4 a 10, ele vai falar a respeito disso, de quando Daniel, na presença do anjo, ele caiu. Uma luta entre homem e anjo seria igual ou seria desigual? O homem poderia vencer uma batalha lutando com o anjo? Numa batalha entre esses dois seres registrada na Bíblia, lá em Gênesis 32, Jacó lutou com o anjo, agarrou no anjo, não soltou o anjo até ser abençoado. Pastor, Jacó venceu. O texto diz: lutava com ele o homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Se partirmos dessa situação, daríamos a vitória a Jacó.
mas temos de levar em conta que este anjo não estava ali para lutar contra Jacó. Ele não era adversário de Jacó e não queria fazer mal. Um só toque do anjo deixou Jacó manco pela vida inteira. Veja Isaías 37, versículo 36. Nós podemos ver o poder que um anjo tem quando esse vem lutar contra homens. O texto diz: então saiu o anjo, um só, e feriu o arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Um só anjo foi o bastante para destruir um exército inteiro, sem que qualquer homem o pudesse resistir. Vimos aqui que a luta de anjo contra homem seria injusta, devido ao poder do anjo e da fragilidade dos homens. No texto nós vimos uma imagem glorificada de um ser espiritual. Então quero te chamar a atenção tua para essa imagem. O texto diz: do dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto como relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e pés brilhantes como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muitas águas. Que imagem belíssima! Que ser grandioso! Seria esta a aparição do próprio Jesus Cristo na sua glória antes da sua encarnação? Seria o nosso Senhor Jesus Cristo sendo visto por Daniel? Tudo indica que sim, mas também pode ser que não. Praticamente todas as pessoas, ao olhar para esse texto, eu mesmo tive essa mesma impressão, identificam este homem vestido de linho, todo cheio de glória, como o Filho de Deus. Esta afirmação encontra base lá no Novo Testamento, quando mostra Cristo glorificado aparecendo lá no livro de Apocalipse. Ao que parece, Jesus Cristo veio aqui encontrar-se com Daniel, homem muito amado, como ele mesmo diz, para pessoalmente lhe dar a interpretação das visões. Lá no Apocalipse, João descreve esse ser espiritual com qualidades muito parecidas às descritas aqui por Daniel. Diz: no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Sem dúvida alguma, o ser descrito por Daniel é cheio de glórias. Ele está vestido de linho, com os ombros cingidos com ouro puro. O seu corpo, rosto, olhos, braços e pés brilham como o mesmo ser que aparece lá em Apocalipse, e lá é Jesus. A sua voz também é como estrondo de muitas águas, de muita gente, como descrita no Apocalipse. Não seria nenhum problema se nós identificássemos Jesus com essa figura, pois tudo indica que esse ser era em extremo honrado e cheio de glórias. Porém, algo do texto revela que esse não era Jesus. Diz o homem, este homem afirma que foi enviado para dar explicações a Daniel, no verso 12, como os anjos em vários outros textos bíblicos o foram, o que nos leva a pensar que se trata de um anjo mensageiro com uma missão especial, vinda diretamente da parte de Deus. No entanto, essa figura celestial, este homem brilhante, cheio de glória, diz o texto que ele foi resistido por outro ser espiritual durante 21 dias. A sua tarefa foi impedida, barrada, adiada pela força de outro ser espiritual. Ele não teve forças para resistir sozinho à força desse outro ser. Foi necessário a ajuda do arcanjo Miguel para que obtivesse vitória. Um ser superior e com maior poder foi destacado para a missão, e por sua causa houve o desbloqueio. O que a Bíblia diz sobre Jesus, Filho de Deus? Ele é o Criador. Ele é a segunda pessoa da Trindade, por quem todas as coisas foram criadas. Sendo Criador, nenhuma criatura teria condições de enfrentá-lo, de resisti-lo ou barrar a sua atuação. Jesus é o Criador de tudo, inclusive dos seres espirituais. Paulo disse isso aos Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus mesmo diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, em Mateus 28, 18.
Todas as autoridades estão debaixo dos seus pés, como ele diz lá em Efésios 1, 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Creio que não seja necessário usar mais termos para afirmar o poder e a majestade de Jesus, o Filho de Deus. Creio que isso para nós é fato. Então não seria possível que um ser espiritual, seja ele qual fosse, confrontasse e impedisse o agir de Jesus, o Criador. Então, sendo que neste caso, este homem afirma que se demorou a vir porque foi resistido por 21 dias, então nesse caso podemos afirmar que ele não é Jesus. Então quem ele é? Ele é um anjo mensageiro, é um emissário que veio diretamente da parte de Deus para fazer Daniel compreender o significado da visão. Estamos tratando aqui da fragilidade humana na presença de seres espirituais. Nós vimos que esse ser que não era Jesus, não era o Deus, ele era apenas um ser de menor honra, e mesmo assim, na sua presença, Daniel caiu por terra e desmaiou. Daniel disse que não restou força nele e que o seu rosto mudou de cor e se desfigurou e não reteve força alguma. Contudo, ouviu a voz das suas palavras e, ouvindo-as, caiu sem sentidos, rosto em terra, e certa mão o tocou e sacudiu e colocou ele de joelhos e as palmas das mãos. Veja que Daniel caiu. Essa foi a mesma reação de João na ilha de Patmos ao ver Jesus glorificado. Diz: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Apocalipse 1,17. Então, para vencer os homens, os seres espirituais, não precisariam muito esforço. Nessa luta, os homens perderiam fé. Então, em terceiro lugar, nós vamos ver o terceiro conflito que percebemos no texto, é a luta entre seres do mal, seres espirituais do mal, com seres espirituais do bem, dos versículos 13 e versículo 21. Quando a questão é acima das nossas forças, nós costumamos dizer: esta briga é briga de cachorro grande, ou seja, deixa eles brigarem para lá porque nós não vamos poder fazer nada. Uma briga dessa natureza revelada nesse texto, Daniel registra uma batalha que aconteceu numa região espiritual, uma região celestial, uma batalha travada entre forças do mal contra as forças do bem. Essa batalha existe desde o início da história, entre forças do mal contra as forças do bem. Ezequiel 28, 14 a 19, revela como Deus derrubou o rei de Tiro, e de uma forma análoga ao que ele fez na queda de Satanás. Preste atenção. Tu que eras querubim da guarda, ungido, eu te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora no monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemple. Isaías também, numa profecia que fez contra a Babilônia, também retrata a sua queda como a queda de Satanás dos céus. Diz o texto, Isaías 14, 12 a 15: Tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e do monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Apocalipse 14, versículos 7 a 9 diz: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles, e foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Os irmãos, gostaria da tua atenção aqui para um fato. Eu afirmei que a luta do mal contra o bem.
Não existe uma luta do bem contra o mal. Não há uma luta do bem contra o mal, porque o bem é mais poderoso. Quem está irritado, odioso e louco de raiva, doido para destruir, é o mal. Ele foi punido por Deus, ele e seus seguidores, e por isso lutam contra tudo aquilo que lembra Deus e lembra a justiça. Ele luta contra aqueles que são do bem. O bem se defende. Não há ataque do bem contra o mal. Não há o que chamam de dualismo, que é uma batalha de igual poder entre o bem e o mal, onde às vezes um vence e o outro perde. Uma luta que dura por séculos é esta. O mal vem lutando contra o bem, porém o mal nunca prevaleceu e nunca prevalecerá. Releia os textos que acabei de citar e você vai ver que nas batalhas o mal perdeu e sempre perderá. Paulo descreve a batalha final. Diz ele que Satanás e todos os seus demônios e todos os seus seguidores humanos se unirão para lutar contra Cristo e sua igreja, e eles serão derrotados com apenas uma palavra da boca de Jesus. Diz o texto de 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja manifestado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Novamente confirmamos a nossa afirmação. Não haverá luta do bem contra o mal. Jesus não batalhará. Não haverá guerra da igreja contra demônios e contra exércitos das trevas. Quando o bem, Jesus, reagir com apenas um sopro da sua boca, todos os adversários, todos eles, juntos serão destruídos, sem nenhuma resistência. Em Daniel vimos que Deus mandou um ser angelical para dar resposta a Daniel. Daniel disse, e o anjo disse a Daniel: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer, levanta-te sobre os pés, porque eu te fui enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, e me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas orações, por causa das tuas palavras é que eu vim. Fica claro, meus irmãos, que o anjo foi enviado em uma missão específica, motivada pelas orações de Daniel. Veja, a nossa participação em qualquer luta é apenas orando para que Deus reaja, para que a força do bem reaja, mas nós nunca teríamos força para lutar. Se passaram 21 dias desde que o anjo saiu para cumprir a sua missão, exatamente quando Daniel começou a orar, a jejuar e a clamar a Deus. Daniel não fez nada além de orar. Ele clamou a Deus por causa da situação angustiosa que estava sendo vivida pelos irmãos que estavam vivendo na Judéia sem conseguir reconstruir o templo. As respostas às orações de Daniel provocariam reações positivas do povo de Deus. Quando o povo soubesse que Deus continuava do seu lado, eles recobrariam suas forças e teriam muito mais vigor na reconstrução do templo. Isso Satanás não queria. Satanás tentou impedir a reconstrução do templo. Ele queria que o povo de Deus pensasse que tinha sido abandonado por Deus com a morte de Ciro, o ungido. Ele queria que a adoração a Deus não fosse retomada, que o templo não fosse reconstruído. Aqui Daniel registra o que ouviu do homem. Ele diz que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias muito estranhos. Eu procurei respostas sobre como identificar esse príncipe da Pérsia, ou príncipe da Grécia, só que eu não achei nenhuma resposta plausível. Tudo é muito apocalíptico, muito fantasioso, e eu não vou cair aqui na armadilha de afirmar que há territórios de propriedades exclusivas separadas para determinados demônios, porque a Bíblia nos afirma que Satanás domina sobre este mundo. É o que diz Efésios 2, de 1 a 4. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, veja, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Satanás, ele tem o seu domínio nesse mundo, não em pequenas áreas. Ele é servido por muitos demônios. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos de Deus servem a Satanás. Isso dá um número extremamente expressivo. São anjos que foram lançados para fora dos céus por Deus e se tornaram demônios. São espíritos que não têm corpo, que usam o corpo de homens para fazer o seu mal, que induzem as pessoas a fazerem as suas maldades. E esses lutam entre si, pois todo ser do mal é do mal. São desprovidos de qualquer bem. Deles só podemos esperar coisas ruins. Eles farão todo o mal possível ao povo de Deus. Sabemos que os impérios da Pérsia e da Grécia, assim como os demais, eram pagãos e adoradores de ídolos. Paulo nos diz que os ídolos são demônios, e quem serve a ídolos serve a demônios. Os reis da Pérsia e da Grécia, eles eram pagãos, eles eram influenciados, eles eram dominados por demônios, e por isso eles são identificados como príncipes da Pérsia e príncipes da Grécia. Seriam os demônios que influenciavam um governo e outro, espíritos malignos distintos, e eles dominavam sobre os reis desses povos. Na Bíblia encontramos seres como querubins, serafins, anjos e arcanjos. O que parece que há uma hierarquia nos céus, onde cada um tem uma missão e desempenha em harmonia uns com os outros a sua função. Parece que há os seres que servem somente na presença de Deus, como a gente vê em Isaías no capítulo 6. Outros são guerreiros, outros são mensageiros. A gente vê falar até do anjo da morte. Não há competição entre eles. Satanás era um querubim no céu. Ele foi lançado fora. Parece que ele tentou refazer esta hierarquia na terra entre os anjos caídos, mas não parece que ele obteve sucesso. Entre eles não há obediência, e a paz que há entre os seres celestiais não existe nesse ambiente do mal. Tudo é maldade. Com certeza o príncipe da Pérsia não se trata do rei da Pérsia, Ciro, ou qualquer outro, pois esse ser citado foi capaz de resistir a um anjo enviado a Daniel. E ele só foi derrotado com a presença do arcanjo Miguel. Homem não teria condição de resistir dessa maneira. O arcanjo Miguel é identificado como o príncipe do povo de Deus. Seria ele o líder do exército celeste? Seria ele destacado para a defesa do povo de Deus dos ataques do mal? Lideraria ele a batalha espiritual contra as forças das trevas que se levantam contra o povo de Deus? Aí, meus irmãos, qualquer afirmação feita vai além daquilo que o texto explica. Nós não podemos ir. A Bíblia diz que nós não podemos acrescentar e nem tirar. Nós podemos apenas pensar. Não há explicação sobre o anjo Gabriel. Se o mal luta contra o povo de Deus, então se faz necessário que forças do bem combatam o ataque do inimigo. Ao que parece, o arcanjo Miguel está à frente dos exércitos dos céus nessas batalhas espirituais. A luta continua. Veja, e ele disse: sabes, porém, ele disse: sabes porque eu vim a ti? Eu tornei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que há expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteve ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. O inimigo não se dará por vencido e sempre fará o mal contra nós, sempre vai colocar os seus projetos malignos contra aqueles que pertencem a Deus. O inimigo, com todas as forças do mal, está pronto para lutar contra a igreja. No Apocalipse ele é descrito como um dragão, que fica à espreita para destruir a mulher grávida. A mulher grávida lá representa aqueles que esperavam o nascimento do Messias no Antigo Testamento, é a igreja do Antigo Testamento. E diz que ao nascer a criança, veja o que o texto diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Como ele não conseguiu impedir o nascimento de Jesus, ele continuou perseguindo a igreja. O texto cita novamente Miguel e seus anjos lutando contra o dragão. Como foi dito a Daniel que somente Miguel estava ao seu lado, ou ao lado do homem, não se trata de um abandono dos céus dessa luta. Trata-se da constatação
de que não seria necessário que houvesse maior investimento ou o envio de mais anjos do que já tinha sido destacado para essa tarefa. Porque as forças do mal são limitadas e as suas forças seriam derrotadas e serão derrotadas como foram na chegada de Miguel. Não seria necessário o envio de mais ninguém. Meu irmão, nessa noite nós estudamos a respeito de conflitos do mundo espiritual. Nós vimos que o primeiro conflito que o texto nos apresenta acontece dentro de nós. É a luta da nossa carne pecaminosa contra o espírito. A carne nos quer destruída, servindo a Satanás, aprisionada, e o Espírito Santo nos leva a amar a Deus, a nos entregar ao Senhor para a nossa salvação. O segundo conflito acontece entre a fragilidade do homem e diante do ser espiritual. Tem muita gente que quer mandar amarrar, fazer isso e aquilo, e não percebe que a simples presença de um anjo o faria cair de joelhos, cair desmaiado. O terceiro conflito nós vimos aqui, que é a luta que existe entre os seres espirituais do mal contra os seres espirituais do bem. Como disse, não há batalha espiritual entre nós e os espíritos do mal. Nós não teríamos condição de lutar contra seres dessa natureza. Assim, a batalha espiritual entre as forças espirituais do mal contra as forças espirituais do bem. Espíritos lutam contra espírito. Nós não temos condição de lutar contra seres espirituais. Somos frágeis. Porém, quando nós nos quebrantamos, quando nós nos entregamos, quando nós confiamos no poder de Deus, Deus nos usa como vasos. E Deus faz coisas grandiosas através de nós. Foi por isso que Jesus disse que esta casta de demônios só é expulsa com jejum e oração. Quando o crente é treinado através da oração e jejum a deixar de depender de si e aprende a confiar total e irrestritamente no poder de Deus, o diabo deixa de ver o homem e vê a Deus. Será sempre o poder divino que destruirá os poderes e as forças do mal. O espelho refletirá a glória de Deus e assim nós venceremos. Meus irmãos, na batalha é Deus quem sempre vence, é o bem que sempre vence. Esse capítulo foi deixado para nós, para que nós não tenhamos dúvida do cuidado divino, do poder de Deus, da nossa defesa. Deus sempre terá o controle, mesmo que todas as forças do mal se juntem contra nós, eles nunca vencerão, porque maior é o que está conosco. Então, meu irmão, confie e dependa sempre de Deus. Jesus mesmo diz: não tema aquele que pode matar o corpo, tema aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. O que nós temos que temer é a Deus. Portanto, meu irmão, nós estamos vivendo num período difícil, período conturbado, de dor, de tristeza, de sofrimento, de apreensão com aqueles nossos irmãos que estão internados. Mas nós podemos e temos que, nesse momento, olhar para o alto, olhar para cima e, olhando para Deus, dizer: Senhor, nós estamos contigo, o Senhor está conosco, e aconteça o que acontecer, o Senhor sempre será vencedor.